A paz de Deus para todos os nossos irmãos, que Deus venha estar abençoando a vida, a casa de cada um, a família, o lar, de um modo geral, que a mão de Deus ela esteja sobre vocês. Infelizmente estamos um pouco distantes, mas é por uma boa causa. Estamos distantes, porém ligados em espírito. E nessa ligação em espírito nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 6, que é da vida para a morte, o estudo da carta aos Romanos. Então nós vamos estar dando continuidade para que a gente não fique sem o alimento que é mais importante das nossas vidas, a palavra de Deus. Aquele que tiver com a sua apostila, abra a sua apostila, não deixe de acompanhar, aqui a visão da apostila, aula de número 6, e nós vamos tentar ser o mais breve possível. Da morte para a vida, o texto base diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. O ensino prático diz o seguinte: entender que a morte entrou por um homem, Adão, mas a vida eterna também entrou por um homem só, Jesus Cristo. E nós vamos ter também a leitura diária. Eu acho muito importante essa leitura diária, que ela diz o seguinte, ela tem um versículo para cada dia da semana. E é um versículo para você simplesmente meditar. Tem um versículo de segunda, terça, quarta, quinta, até sábado. E o primeiro versículo de segunda diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. Terça-feira fala da inclinação da carne. Quarta, em Cristo somos novas criaturas. Na quinta-feira, Cristo nos vivificou. Sexta, a justiça de Deus pela fé. Sábado, justificação gratuitamente. Todos esses versículos são versículos chaves que está dentro do assunto ao qual nós vamos estar lidando. A leitura em classe é Romanos 5,12. É uma leitura extensa, mas extremamente importante. Diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E então foi assim, o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas extremamente importante. A leitura, ela, na realidade, ela traz uma divisão, uma separação entre aquilo que é a lei,
aquilo que na realidade retrata o Adão, como referência da lei, de Adão a Moisés, e aquilo que é a presença de Jesus na terra para nossas vidas, né? Para nossas vidas e para a vida daqueles que o recebam de bom agrado, né? Jesus está de braços abertos para todos. A realidade que a gente pega do versículo 12 ao versículo 15, mais ou menos, a gente vai ver retratando a culpa de Adão, a situação, né? Como que entrou o pecado, a morte, né? A nossa apostila, a nossa aula é da morte para a vida. E a partir de que momento entrou a morte? A morte entrou a partir do momento do pecado. Nós herdamos isso através de Adão. Adão, quando ele resolve transgredir a lei de Deus, ele transgride de uma forma consciente a ordenança que Deus tinha dado a ele, né? Ele recebe o fruto da Eva, Eva tem a sua participação, mas para Adão existe um peso muito maior, porque ele resolveu pecar conscientemente contra uma ordenança de Deus. E com isso, o que acarretou para as nossas vidas? Todos os males existentes, todo tipo de ofensa, de má atitude, referente à carne, ao ser humano em si, ele veio com um pecado. Uma das coisas mais interessantes é quando Adão e Eva pecam, uma das coisas que eles fazem é o quê? Se distanciar de Deus. E o pecado, além de todo o mal, de toda a ofensa causada à humanidade, ele provoca isso, um distanciamento de Deus. Quando Deus, no fim do dia, no raiar da tarde, ele procura por Adão, ele chama Adão e diz: Adão, Adão, onde estás? E Adão fala para ele: tive medo que me viste o quê? Nu. E o interessante da pergunta de Deus para Adão é que Deus, ele com certeza sabia onde Adão estava. Deus com certeza estava vendo aonde Adão estava. Mas Adão, ele tinha a percepção de que poderia se esconder de Deus, poderia esconder a sua nudez de Deus. E Deus fala para ele: Adão, quem te mostrou essa sua nudez? Você comeu do fruto, Você fez aquilo que você não devia. Interessante para a gente é que, apesar de Adão se afastar, por ter errado, Deus mesmo assim o procurou. Então, já fica um ensinamento para a gente de que o nosso pecado, ele nos distancia de Deus. E quem trouxe a reconciliação foi Deus, não foi a gente. Nós, quando pecamos, nos distanciamos de Deus. E muitas das vezes nós somos reconciliados com Deus. Não exatamente por nós, mas pelo próprio Deus. Ele exatamente nos procura. Ele exatamente vai nos sondar. Vai à nossa procura. Porque Deus, ele ama a você. Não ama a sua atitude, não ama o seu pecado. O pecado de Adão, o pecado que reinou sobre a nossa natureza, é um pecado que afasta as nossas vidas. E a partir do versículo 17, 18 em diante, vai estar trazendo a referência da graça. A referência da graça é a presença de Jesus. Jesus, ele veio para ser a salvação. Ele diz que ele não veio para anular a lei. Ele cumpriu a lei. Ele fez a sua oferta, a sua entrega, ele cumpriu todos os preceitos da lei. Mas ele pregou sobre a graça, sobre o amor, sobre a misericórdia. E é essa graça e essa misericórdia que alcançou toda a humanidade. Pela lei, haveria uma separação entre o povo judeu, o grego, o romano, o gentio de um modo geral. Todos nós que nós não temos a descendência judaica estaríamos exatamente de fora. Mas pela graça de Deus, ele mostrou que a lei, na realidade, ela condenaria até mesmo os judeus, condenaria os romanos, condenaria os gregos e qualquer outros que viesse a surgir. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus, ela veio para resgatar, para justificar a nossa vida. Na aula anterior foi falado da justificação pela fé, que Jesus, ele justifica a nossa vida. E como ele justifica? Ele justifica pagando um preço.
né? Quando você resolve justificar alguém que errou, né? Mesmo você sabendo que ela errou e você resolve intervir, justificar, você sabe que você pode manchar o teu nome, a tua honra, né? A sua pessoa por defender uma pessoa que está errada, que sobre ela, né, há um julgamento e ela tem que pagar por esse julgamento. E se você resolver intervir, tomar a frente, é você quem paga, é você quem sofre essas ofensas. Então é desse modo que Jesus agiu. Ele resolveu sofrer as nossas ofensas, receber as nossas injúrias. Havia um preço a pagar por conta da falha de Adão. Havia um resultado, há um resultado em toda a falha humana, em toda a ação humana, há um resultado. Mas Deus, ele resolveu pagar esse preço. E como ele fez isso? Ele fez isso através de Jesus. A expressão de amor de Deus foi a oferta de Jesus. E a expressão de amor de Jesus para nós foi, né, a obediência dele em ir à cruz e resolver sofrer, né, todos esses males. Resolver tomar, né, a frente daquilo que seria nós a estarmos pagando. Só que nós jamais teríamos condições de pagar. Toda a humanidade em si ela estaria condenada se não fosse Jesus. Mas hoje é um caminho de salvação porque nós temos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas para que venhamos estar, né, sendo resgatado, sendo reconciliado com Ele. A forma de resgate de Adão, a forma de Adão continuar na presença do Senhor, né, recebeu o juízo, mas continuou sendo, né, um homem ainda ligado e com contato a Deus, foi o quê? Imolaram um cordeiro e colocaram uma roupa nele. Então, não adianta você se afastar de Deus pelo pecado, pela falha, pelo seu deslize, achando que você vai encontrar a vestimenta adequada para se apresentar de novo a Deus. Primeiro, é o próprio Deus que, no final das contas, ele acaba te procurando, ele acaba chamando a sua atenção, né? Ele acaba dizendo, aonde estás? E essa é uma pergunta, não é uma pergunta porque Deus não sabe aonde você está. É aonde você está. O que você está fazendo? Aonde você está procurando esconder as suas mazelas, achando que Deus não está vendo? Pelo contrário, Ele já está vendo. E Ele tem uma forma adequada para tapar a sua nudez, para colocar uma vestimenta adequada em você, para que você venha ter a condição necessária de voltar a ouvir os desígnios e as orientações de Deus. Só Deus vai vestir. E a forma que Jesus, né, ele veio para nos vestir foi da mesma forma que Adão foi vestido, né, com a pele do cordeiro. A morte do Senhor Jesus para nós é um revestimento das nossas vidas. Isso é a graça de Deus. A graça que é o quê? É algo imerecido. Nós não merecemos, nós não estamos nos hábitos judaicos, nós não estamos praticando a lei, nós não somos perfeitos, mas nós estamos vivendo pela graça de Deus, né? Lutando para não errar, para não falhar, mas sabemos que falhamos constantemente porque herdamos isso na nossa natureza, na nossa carne. A nossa carne, ela tem uma inclinação, né? Os versículos diários, a gente leu que o salário do pecado é a morte, né? A inclinação da carne também é a morte. Em Cristo somos nova criatura e Cristo nos justificou. A justiça de Deus, ela vem pela fé e a justiça ela é gratuita, né? Sem dinheiro e sem preço. A nossa introdução ela transmite também para a gente, né, sobre a questão da morte, né? A morte ela é uma forma de punição devido ao pecado. A princípio geral, vemos que o salário do pecado ele traz a morte física e espiritual, é a eterna. E, logicamente, a separação, né, do elo que nós deveríamos ter com Deus. A morte ela veio através de Adão. E a vida ela passou a vir através de Jesus. Cristo nos oferece a oportunidade de nascermos na sua família espiritual, né? Que começa com um perdão que leva à vida eterna. Ele perdoa as nossas vidas, ele perdoa a nossa falha, ele derrama o teu sangue, cobre-nos, coloca uma vestimenta adequada, que nós jamais vamos encontrar essa vestimenta em nenhum outro lugar. Somente Jesus Cristo vai revestir a sua vida para que você tenha acesso, né, ao Santo dos Santos. Cristo, ele foi plenamente obediente,
o contrassenso de Adão que não foi plenamente obediente. Por isso, a, a, a aula em si, ela traz essas duas referências. A primeira referência de Adão, como o homem que falhou, mas a segunda referência como Cristo, sendo o segundo Adão, mas um homem que não falhou e que foi justo, fiel, verdadeiro até o fim, né? E que não abandonou os desígnios, né? Não deixou de amar, não deixou de olhar com misericórdia para a humanidade. A justiça de Deus, a graça, ela reina através da justiça. E a justiça de Deus, ela é feita através do preço da vida de Cristo. Sendo assim, o homem, através de Cristo, por meio da conversão, da santificação e do agir do Espírito Santo, o homem vai absorvendo a forma de justiça e santidade. Justamente com isso, terá qualidade de caráter. Né? O homem, ele, com a sua vivência, né, a sua natureza pecaminosa, ele tem o seu caráter, um caráter sujo, um caráter manchado. A gente não pode dar um exemplo de falar assim, olha que pessoa boa, tal. Ela é pessoa boa em determinada área, mas em outra área ela vai estar falhando como qualquer outro. Nós vamos encontrar pessoas que são boas em determinadas situações, mas em outras situações ela vai ter suas falhas. Por isso, não existe na natureza humana, né, um ser humano que está caminhando sem estar na presença de Deus plenamente, digamos, numa linha reta, né, sem cometer falha nenhuma. Na realidade, ele está falhando. Talvez você não esteja vendo, talvez não tenha conhecimento, mas alguma falha ele está cometendo. Todos nós em si, devido à nossa natureza carnal, ser um ser natural de carne, nós cometemos as nossas falhas. Mas Cristo, ele nos justifica. A primeira coisa para a gente reconhecer a justificação, né, é a fé, é crer. Né? E o crer, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, de dar ouvido àquilo que Deus está falando. E muitas das vezes nós não damos ouvido. Quantas pessoas não crê plenamente na palavra de Deus? Quantas pessoas, quando ouvem falar da Bíblia, tomam como simplesmente um livro histórico, com algumas histórias interessantes, bonitas, que traz até, de repente, algum ensinamento para a vida, filosófico apenas. Só que a palavra de Deus, ela vai muito além de uma filosofia, de uma literatura. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. E assim nós cremos dessa forma. E quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós damos ouvido àquilo que Deus fala, mais Deus vai trabalhando aquilo que são os seus desígnios na nossa vida. Mais nós vamos nos acertando, mais nós vamos acertando, melhorando o nosso caráter a cada dia. Um caráter digno, um caráter bom, um caráter em que busca a essência de Deus, não a essência da carne. A essência dos frutos espirituais, não os frutos da inclinação carnal. Né? Em Gálatas vai falar dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Os frutos da carne, é interessante que é muito simples, muito claro. Inveja, porfia, maledicência, todo tipo de maldade, concupiscência da carne, dos olhos, todo tipo de entrega é referente à carne, à natureza que está imputada em todo ser natural. Todo ser humano possui isso. E só existe uma forma de melhorar: você buscar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é você. Só tem uma forma de você buscar o fruto do Espírito: reconhecer que o Espírito de Deus entregue, né, para ser o nosso consolador, a vida de Cristo entregue na cruz do Calvário, é Ele que tem esse fruto para as nossas vidas. E é através dele que nós vamos alcançar esse fruto. O fruto não está em nós. O que está em nós é aquilo que está descrito como fruto da carne. Né? E quem entrou, nós herdamos o quê? Mesmo não tendo cometido o mesmo pecado de Adão, mas nós herdamos na nossa natureza. Você pode ser um jovem, pode ter uma meia-idade, mas você herdou isso. Você pode não estar praticando plenamente o que ele falhou, mas alguma coisa dessa, ela está latente em você. E você tem uma forma de você mudar essa realidade na tua vida. E a mudança está o quê? Nos frutos que está em Deus,
que é um fruto da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Entregue por puramente amor. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma entrega. E a entrega foi o quê? A entrega de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a própria expressão de amor pelas nossas vidas. A conclusão da aula diz o seguinte: os caminhos de Deus são verdadeiros e justos, e os homens devem imitá-lo como o maior e mais elevado padrão de conduta. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. A justiça que o mundo precisa, a justiça que nós precisamos, existe somente em Jesus. Ele é a verdade, ele é o amor, ele é a justiça. Não existe justiça, os direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles sempre possuem suas falhas, né? Porque no final das contas, por mais que o homem ele procure agir em justiça, ele acaba falhando, né? Devido ao seu caráter, devido à sua natureza, né? Algumas coisas nós vamos ser amparados em si, mas no final da conta, a real justiça das nossas vidas, ela vem de Deus. Aquilo que realmente é verdadeiro, justo e fiel está em Deus. Não existe ser humano na Terra que tenha essa referência, a não ser simplesmente Jesus Cristo nas nossas vidas. A morte, ela veio através de Adão. O pecado, ele nos leva para a morte, ele nos separa de Deus, ele nos leva à destruição espiritual, física, carnal, seja lá o que for, mas ele vai nos destruir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E através de Cristo nós somos vivificados, nós somos levantados da morte para a vida, para que nós possamos realmente viver uma vida digna, ressurreta, honrada diante de Deus. Honrada não exatamente por nós, mas pela justificação de Deus. E nós vamos aceitar, né, essa justificação de Deus pela fé, crendo na palavra do Senhor, que Ele nos justificou ao se entregar na cruz por amor de mim e de ti. E que Deus abençoe o dia de cada um, irmão. Que seja um domingo abençoado. Que à noite todos possam estar participando também da próxima live, que será o culto de celebração. Infelizmente nós estamos vivendo essa realidade, mas é um momento em que a gente não precisa estar distante da palavra do Senhor. Estamos encontrando uma solução através desses meios de comunicação. Participe conosco. Deus abençoe o dia dos irmãos. Vamos orar para a gente estar encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão. Que a igreja do Senhor, ela mesmo que distante fisicamente, ela permaneça unida nos laços do teu Espírito Santo. Que a mão de Deus esteja sobre nós. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção. Que cada um tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.